Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. No programa de hoje vamos falar sobre a Associação Comercial de Santos, que completou 150 anos em dezembro do ano passado. Preocupada em sempre estar atuante e moderna, a entidade passa sempre por processos de reformulação. Desde que assumiu a presidência, em março de 2020, o presidente Mauro Samarco, junto com a diretoria, tem se preocupado em deixar a entidade mais atuante nos âmbitos econômico e social. Por isso, ele contratou um novo colaborador para se juntar à nossa equipe. Agora contamos com um novo diretor executivo, Adalto Correia Júnior. Adalto, primeiramente, seja muito bem-vindo à nossa casa e obrigada por aceitar o convite para participar aqui do programa. Eu que agradeço, Fabiana, é um prazer estar aqui, um prazer estar participando desse programa e de volta aqui a esses estúdios e de volta a Santos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Adalto, eu vi que seu currículo, você é economista, você tem experiência em gestão de pessoas, você foi professor, seu currículo é bem extenso. E às vezes as pessoas confundem economia, a economia é uma ciência exata. Como é que ele foi para esse lado de gestão de pessoas, esse lado humano? Queria que você explicasse um pouquinho o que te despertou ir para esse lado mais humano, mais pessoal, né? Bom, Fabiana, de fato, a minha formação é economia, mas eu fiz mestrado na área de administração, fiz alguns cursos de pós-graduação também, todos na área de gestão. E sou professor universitário há 30 anos, né? 31 anos. Então, quando você fala de um professor universitário, na realidade um professor universitário, naturalmente o professor é uma liderança no sentido de que ele coordena um grupo bastante grande, né, de pessoas ao longo da trajetória da sua carreira. Então, ali você já tem, né? Para mim, todo professor é um líder. Isso é fato. E é um líder de pessoas, porque ele está conduzindo as pessoas a um objetivo. Não é? No caso da universidade, a realização do seu sonho, a formação, a qualificação. Mas a minha formação enquanto gestor, uma coisa é a formação acadêmica, outra coisa é a formação dentro do ambiente de trabalho. Começou lá em 2003, quando eu assumi meu primeiro cargo de gestão dentro da instituição que então eu servia, né, a Unimonte. E fui de coordenador, diretor, até o cargo a função de vice-reitor aqui em Santos, né? Depois diretor de operações em São Paulo, dentro da Hold, né, da empresa controladora do grupo, mas sempre lidando com pessoas. Então, quando você fala, economia é uma ciência exata, primeiro que não é relativo, óbvio. Né? As pessoas têm uma visão errada. Exatamente. Economia, na realidade, ela se utiliza, se vale de ferramentas também matemáticas para tentar prever o futuro e tentar dar direcionamentos. Mas economia, na realidade, acontece quando as pessoas acordam de manhã para trabalhar, acordam de manhã em busca dos seus interesses, sejam eles de produção ou de consumo. Então, na realidade, é um movimento de gente. E na minha trajetória, mesmo como docente, eu sempre puxei mais para a questão da análise do comportamento. Então, daí, trabalhar com pessoas e movimentar pessoas, liderar pessoas, foi um passo muito pequeno. Então, acho que a minha trajetória e a economia me ajudou muito, né? Exatamente porque ela não é uma ciência exata, como disse. Ela pode ser, dependendo da área que você abraça. Assim como a medicina, a pessoa pode ser um cirurgião, um ortopedista, um geral, não é? Um infectologista, você tem várias áreas. A economia também permite isso, assim como a área de gestão. Sim. E o senhor tem uma larga experiência em gestão estratégica. Eu queria que o senhor falasse um desafio, um case de sucesso da sua carreira, alguma coisa que marcou. Olha, acho que o maior desafio que eu tive foi quando, em 2013, eu assumi a vice-reitoria, né? Mas eu fui preparado para isso e acho que a própria função me preparou para isso. A universidade é uma empresa, né? Nós precisamos entender o conceito de empresa. A empresa é um CNPJ, mas no fundo, aquilo é uma invenção humana. A empresa é uma invenção humana, ela não existe fisicamente, ela não é o prédio que habita. Até porque ela pode mudar de prédio. Hoje as empresas, inclusive, podem ter prédios nenhum. Casa. E o que é, de fato, uma empresa?
Empresa, na realidade, é esse construto mental, uma invenção humana, mas ela é composta, de fato, por um conjunto de pessoas. Então, eu digo que um CNPJ existe pela reunião dos CPFs. Então, o avanço de uma empresa, ela é resultado do avanço das pessoas. Então, quando você coloca o que é estratégia, o que é planejamento estratégico, é olhar para as pessoas, né? Eu me sinto muito honrado de ter assumido esse posto na associação comercial e qual foi meu primeiro movimento? O primeiro movimento é conhecer as pessoas, é conhecer todo mundo, saber o que elas fazem e sem pressa. Depois falou assim, olha, o segundo passo é conhecendo as competências, conhecendo as pessoas, você vai para o próximo passo. Então, quando você fala, você é especialista em gestão estratégica, eu acabei me especializando na reestruturação de empresa. Não é? Então, como você pega uma empresa num determinado patamar e entrega em outro patamar. Então, nós não estamos falando de uma vertente, de uma variável. Estamos falando de resultado operacional, nós estamos falando de clima organizacional, nós estamos falando de eficiência, né, de crescimento, de modernização. Há um conjunto de fatores. E o planejamento estratégico, ele nada mais é do que você fazer escolhas e diluir isso no tempo, lembrando que essa empresa ou esse CNPJ, ele avança pela reunião das competências, né, dos CPFs. Então, acho que o olho atento às pessoas que nos garante esse avanço. E ainda falando de gestão estratégica, as pessoas trabalham muito a curto, médio e a longo prazo. Quando que um gestor ele pode perceber que, olha, não está dando certo aqui para chegar no resultado final? Qual é a sua experiência assim, nisso de, olha, a médio prazo eu não estou conseguindo cumprir e aí eu tenho que mudar a estratégia? Toda empresa, né, assim como na nossa vida pessoal, e eu espero que as pessoas também façam isso, as pessoas têm um propósito, assim como as empresas têm um propósito. Então, acho que a primeira questão, não tenho convicção disso. A primeira questão é qual é o propósito, aonde nós queremos chegar. Isso é a longo prazo, né, porque eu preciso saber para onde eu vou. Só que você não pode parar aí, porque senão fica uma meta sempre no futuro. Né? Então, se a sua linha de tempo de futuro, não importa, for de 5 ou 10 anos, se você não quebrar isso, fatiar em pequenos passos, você não chega. Né? Então, se eu quero sair daqui para São Paulo, por exemplo, São Paulo é o meu longo prazo, que é a minha chegada, né? Fazendo uma analogia. Ora, eu vou ter que sair daqui, estamos aqui nos estúdios do Santa Cecília, então eu vou ter que descer a Conselheiro Nebias, então eu estou construindo, e aí eu construo o curto prazo. Então, eu vou trilhando esse caminho. Então, falar de longo prazo é fundamental como o exercício de largada, que é o propósito, onde eu quero chegar. E, óbvio, depois você quebra isso. E, de novo, qual que é a sua linha de tempo? É de 5, de 10 anos? É de 1 ano, né? Não considero um ano um longo prazo, mas às vezes para uma pessoa para uma pequena empresa pode ser. Ainda mais num período de crise, olha, quero estar vivo enquanto empresa daqui a 1 ano. Qual é a minha trajetória? E você começa a quebrar. O que você precisa fazer? Porque para eu chegar em São Paulo, eu preciso dar o primeiro passo. Então, para eu chegar no longo prazo, eu preciso fatiar isso. E eu gosto muito, isso é uma característica minha, de quebrar isso em pitches de 30, 60 ou 90 dias. Isso é fundamental. E acho que, para mim, a grande sacada é você poder errar rápido. Quando você quebra a tua trajetória, a tua expectativa em pitches menores, por exemplo, de 30 dias, 15 dias, de 1 semana, não importa. Eu consigo experimentar mais, errar rápido e trocar, né? Pivotar mais rápido. Não é? Então, a cultura do erro ela é muito importante no sentido de que eu me permito experimentar e trago o grupo exatamente para essa experiência, né? De experimentar o curto prazo, porém sabendo onde vai chegar.
Planejamento é fundamental, né? Em qualquer empresa você tem que ter um planejamento. Adalto, eu vou chamar um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. O tema de hoje é a própria associação comercial. Aproveito para informar você, telespectador, que no andar térreo da ACS passou por uma grande reformulação. Quem chega agora encontra salas do certificado digital, certificado de origem, digitalização, que é um novo serviço oferecido pela casa, o departamento de comunicação, secretaria administrativa e o setor de certificado de origem ganhou uma seção mais reservada. Convido você a tomar o nosso tradicional cafezinho lá na ACS e também quero registrar os nossos parabéns ao primeiro vice-presidente Ronaldo Taboada e ao nosso diretor financeiro Noslen Botelho, que estiveram à frente dessa obra e ficou bem legal, ficou um espaço bem moderno, né, Adalto? Você conheceu agora, viu que está bem diferente lá. Eu cheguei, acho que na primeira semana, né, do novo espaço. Está bem bacana e o espaço é uma coisa fundamental para o desenvolvimento de uma boa entrega, de um bom trabalho para a sociedade. E aproveito até para te perguntar, que a gente conversando, você falou, um tempo atrás eu cheguei na ACS, nossa, fiquei vislumbrado com essa casa, que lugar bonito, que lugar de respeito. Acho que você nem se imaginava que um dia ia ser o diretor executivo da casa, né? Qual é o sentimento agora? Qual é a sua sensação? Fabiana, é um sentimento de muito orgulho, né? Me sinto muito grato aí pelo convite do Mauro, do Rogério Conde, né, do Elber, de terem visto em mim a pessoa que tem o perfil para conduzir esse projeto que é dessa gestão. Então, parabéns aí à gestão pelo projeto moderno, né? Me sinto bastante desafiado. Com relação à associação comercial, ela já faz parte da minha vida profissional há muito tempo. Como líder de uma instituição de ensino e, portanto, associado, não é, que fui líder dessa instituição e associado desde sempre, a empresa desde sempre, eu frequento a associação há muito tempo. Então, a Câmara, né, das instituições de ensino, e lembro que as primeiras vezes que eu fui na associação comercial eu me senti muito importante, porque é um espaço histórico muito elegante e tem uma participação na história, no desenvolvimento de Santos, muito forte. Não só teve, como tem atualmente. Eu queria lembrar que a primeira reunião sobre Parque Tecnológico de Santos, eu participei, então isso deve ter sido em 2007, 2008, não consigo me recordar muito bem a data, os primeiros diálogos. Então, eu digo que o Parque Tecnológico, por exemplo, que está agora numa fase muito importante, ele já existe, ele nasceu dentro da associação comercial, assim como tantas outras discussões importantes para a nossa região. Então, todos os movimentos, não só de Santos, mas movimentos muito estruturantes e muito importantes para a região, passam pela associação comercial, nessa reunião de empresas extremamente importantes que discutem o futuro. Então, estar hoje à frente, na direção executiva, de fato, eu não imaginava. Na realidade, eu tinha um outro direcionamento, eu tinha já aceitado um desafio no interior de São Paulo para liderar uma outra instituição de ensino, mas quando eu recebi o convite, me chamaram para fazer o convite, me balançou, porque era um misto de permanecer em Santos, num lugar que eu sempre admirei. Então, é uma combinação perfeita. Eu tive a experiência de trabalhar 3 anos em São Paulo, toda a família mudou para São Paulo, um ótimo lugar, mas quem é de Santos, quem é da região, eu sou um pouco de Santos, sou um pouco de Cubatão, sou cubatense também, e quem é da região e sai daqui valoriza muito mais. Então, eu tenho o duplo privilégio de conseguir seguir a minha trajetória profissional em Santos e principalmente na associação comercial. A qualidade de vida que a gente encontra aqui não é em qualquer lugar, né? Você até comentou que quando eu saí, fui para a capital, olhei e falei, nossa, a qualidade de vida que eu tinha lá não é igual. Nós só damos valor a alguma coisa quando perdemos. Perde, é verdade. Quando perdemos. Eu vinha a cada 15 dias a Santos
E pode parecer um detalhe pequeno, mas eu descendo na costa de carro, eu olhando as pessoas nas calçadas, eu falei assim, será que eu vindo de São Paulo, né? Será que aquelas pessoas têm noção de como é bom viver aqui? Não é porque eu não vivia mais aqui. E na sequência eu voltava para São Paulo, né? Eu tinha passagens bem curtas, a cada 15 dias eu fazia um bate-volta aqui a Santos. Então, e hoje eu valorizo muito mais, né? Eu estou em Santos desde setembro do ano passado, em função da pandemia, eu adotei o home office, mas hoje não tem vez que eu saia a pé ou de carro pelas ruas que eu não valorize esse ambiente maravilhoso, né? Óbvio que a nossa casa é sempre o melhor lugar do mundo, não importa onde você nasceu, mas eu acho que a nossa região tem um algo a mais, até quem não é daqui, quando vai embora, sente. Sente um valor diferente, né? Exatamente. E Adalto, como diretor executivo, eu sei que você está ainda há pouco, começou agora início de julho, você já tem alguma coisa em mente para implantar agora nessa etapa inicial? Olha, Fabiana, primeiro é importante deixar claro que quando o Mauro e os demais diretores me fizeram um convite, e aí eu quero enaltecer aqui também, lembrar sempre o Rogério Conde, que teve uma participação muito importante nessa seleção, junto com o Mauro. A associação esse grupo gestor já tinha um propósito, aonde chegar. Isso facilitou muito. Como eu disse no início do programa, eles identificaram em mim a pessoa que vai fazer essa jornada. Mas se eu puder adiantar aqui alguma coisa, não é óbvio, há uma discussão muito intensa, como eu falei, fatiado em algumas trajetórias. Primeiro, essas são as pessoas, entender e redefinir, se necessário, a matriz de responsabilidade de todos para que nós consigamos avançar. De novo, a associação não avança se as pessoas não avançarem. Então, o ponto principal são as pessoas que entregam esse resultado tão importante, né, que contribui para o desenvolvimento de Santos e toda a região. A segunda questão que eu entendo que é fundamental são os pilares estratégicos, é a identificação dos pilares estratégicos. Então, qual é a trajetória? Primeiro, o fortalecimento da marca, de uma marca que já é forte. Então, isso é muito fácil, não é? Como as pessoas perceberem o papel da associação comercial, o que a associação faz. O segundo ponto é o fortalecimento do que ela já faz. Então, como você sobe o próximo degrau, não é? De escada, em algumas questões vão pegar o elevador, vai mais rápido. A outra questão, então, portanto, é o crescimento dela, o crescimento da oferta dos serviços. Quando você vê, as pessoas não sabem que a associação comercial tem uma fábrica lá atrás, né? Certificados de origem, ALAD, Mercosul, certificados comuns para todos os produtos de exportação. Santos é o porto mais importante do país e a associação comercial não é simplesmente uma associação que tem lá, que reúne os associados. Ela presta um serviço efetivo, portanto, ela faz parte da cadeia de produção da pauta exportadora brasileira, da exportação do Brasil. Né? Além dos certificados digitais, CPF, CNPJ, como você mesmo disse, um novo serviço de digitalização. Então, a sociedade precisa conhecer a associação comercial, precisa nos visitar. O café é fantástico, né? O melhor café do Brasil está lá. Então, venha nos conhecer, mas acho que o principal movimento agora é esse fortalecimento do posicionamento, portanto, não é reposicionar, e sim fortalecer o posicionamento e para que toda a sociedade entenda o que a CS faz. Isso é fundamental para nós, isso é primário, portanto, vem em primeiro. E, óbvio, né, a questão da eficiência operacional e crescimento. Nós podemos muito mais. De novo, todas as grandes decisões, todas as pautas estruturantes de crescimento do que nós somos hoje e para onde a região vai, não estou falando nós, associação, nós enquanto região, passam e vão continuar passando. Então, como você fortalece esse papel? Então, posicionamento, fortalecimento, pessoas e serviços. Eu acho que esse é eu entendo que esse é o nosso caminho.
Inclusive, até vou pegar esse teu gancho do futuro, né? Mas eu vou pedir para você responder como você vê a ACS daqui a 5 anos, a médio prazo, no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é a própria associação comercial. O nosso convidado é o novo diretor executivo, Adalto Correia Júnior. Adalto, no último bloco você estava falando da questão até de planejar o futuro. Como hoje você está começando agora, mas como você vê a ACS daqui a 5 anos? Você já tem um parâmetro? Na nossa conversa sobre isso, nós fizemos uma correlação entre o desenvolvimento da nossa região e o desenvolvimento da própria ACS, né? Então, se a ACS tem um papel importante, né, contribuindo para o poder público, local, estadual, até nacional, não é possível que a região avance e a associação permaneça. Então, o Mauro tem uma frase que eu vi dos próprios diretores que nós estamos nos primeiros 150 anos. Então, como nós somos a gestão, fazemos parte de um grupo gestor que é responsável pela base dos próximos 150 anos. Então, mas não dá para falar o que seremos em 150 anos. Okay? Mas podemos sim ter o propósito ou sonhar o que queremos daqui a 5 ou 10 anos. Quando eu vejo a associação comercial, eu vejo um potencial gigantesco com relação aos serviços que ela oferece. Então, primeiro que nós temos que pensar qual é o futuro dos certificados de origem, como eles vão evoluir. Então, nós temos que estar na vanguarda, puxando essa discussão, e não a reboque dessa discussão. A digitalização, que é um processo natural, né? Natural, inevitável, né? O mundo sem papel. Então, como nós estamos na vanguarda dessa discussão e contribuímos com serviços para a sociedade. Lembrando que é uma entidade sem fins lucrativos, né? Então ela tem aí o objetivo do equilíbrio e de um resultado que fortaleça a entrega de mais serviços. Então todo o crescimento ele volta em serviços para a sociedade. Vejo também, eu vou pegar uma área muito importante, emblemática para a associação comercial, que é a área de classificação de café, né? que media, faz arbitragens, né, para o mercado de café, para o mercado exportador de café. Então, e esse é um mercado que o Brasil é uma liderança. Mas ali você também tem um potencial, né? Nós temos um curso que é tradicionalíssimo, muito conhecido, né? Muito conhecido, que é da classificação de café. Eu mesmo quero estar mais próximo disso, porque eu sou um apreciador do bom café, mas não conheço, não sei distinguir. Quero aprender isso. Então, como é que nós entregamos mais isso para a sociedade e trazemos outros programas de qualificação? Então, eu entendo que a ACS tem um potencial sinérgico com o setor educacional da região, seja ele técnico, seja ele superior, muito forte. Vamos lembrar que a associação comercial ela não atende somente o setor exportador, não representa somente o setor exportador, o setor de café, mas as escolas, as instituições de ensino, que inclusive foi o meu contato com a associação comercial. Então, como nós criamos uma parceria sinérgica, estratégica, para alavancar. Então, o mundo hoje, ele está mudando numa velocidade muito rápida. A pandemia nos colocou numa máquina de tempo, foi um acelerador de futuro e nos jogou de 5, 7, 10 anos à frente, principalmente com relação ao modelo educacional. Como que a ACS entende isso e, de novo, na vanguarda, puxa essa questão em parceria com os seus próprios associados, inclusive traz mais associados. Como é que nós podemos esparramar para toda a sociedade, para mais empresas, para outros segmentos econômicos e fortalecer os que já existem, que já fazem parte, mais de quase 300 empresas que hoje são associadas, para que se beneficiem disso. Então, fortalecer os serviços, entregar mais valor para a sociedade e crescer em termos de associados, não no sentido que você está emitindo mais boletos, né, mais associados, não, é no sentido, com o propósito de entregar mais valor. Então, essa é a grande discussão do momento.
A associação ela sempre está preocupada com o desenvolvimento econômico e social da cidade. Tanto é que eles implantaram o CONDESAN, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, né? O senhor também faz parte. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi participar, como está sendo, né, participar desse grupo tão ativo, que quer buscar um Santos diferente aqui para o futuro, quer ver um futuro... Daqui a 20 anos ele quer ver um Santos... Um novo Santos, né? Digamos, uma nova Santos. Bom, quando eu cheguei aqui na Associação Comercial, eu já fazia parte do CONDESAN, é importante relatar isso. A Associação Comercial, ela tem como nós falamos da importância dela nessas grandes discussões, ela sai à frente, inclusive com o CONDESAN, quando ela puxa discussões de futuro, trazendo os principais pontos, como educação, desenvolvimento econômico, infraestrutura. Então, ela traz para a mesa grandes players, pessoas muito importantes em termos de contribuição à sociedade, a toda a comunidade acadêmica, para fazer uma discussão de futuro. O objetivo do CONDESAN é amadurecer a discussão para contribuir para o poder público local, por exemplo, o nosso prefeito atual, assim como para toda a região, discussões mais maduras com relação a esses direcionamentos. Quer dizer, como que a sociedade pode, de forma ativa, contribuir para o poder público na execução das políticas públicas. Quando eu recebi o convite do Mauro há alguns meses atrás para participar na área de educação, me senti muito, de novo, né, lisonjeado pelo convite e muito surpreso pela maturidade da discussão de todos os grupos, né, porque a primeira coisa que eu recebi foi um relatório do estágio onde estavam as discussões. Fiquei, assim, literalmente impressionado. Então, o prefeito Rogério tem que até agradecer, óbvio que ele ainda não recebeu isso. Isso é um processo que está ainda em maturação, ainda está sendo construído, mas que bacana quando a sociedade não espera do poder público o que o poder público pode fazer por ela, mas a sociedade se mobiliza antecipadamente, sem que isso seja demandado por ele, pelo poder público, e discute a sociedade. Isso é democracia, é assim que se constrói um país sólido. E, de verdade, Santos e região está muito na frente em relação às outras regiões. E, voltando no ponto, né? Parabéns para a Associação Comercial, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não iniciei esse processo. Parabéns, inclusive também para o diretor executivo que teve nessa cadeira antes de mim, cumpriu um papel muito importante por conduzir esse processo até esse momento. De novo, isso mostra a maturidade da sociedade e, de novo, a Associação Comercial na vanguarda. Santos tem um futuro promissor aí, né? Tudo acredita que vamos ter uma Santos bem diferente. Santos não avança se a sociedade não avançar. A sociedade está avançando, é por isso que Santos avança, que foi meu discurso inicial, a minha fala inicial. A associação não vai avançar se as pessoas não avançarem, não são coisas desconectadas, não é possível que sejam. Por isso que eu acredito muito no projeto. Uma sociedade totalmente engajada, e aí, paralelo a isso, colaboradores muito engajados. Adalto, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui no programa, a sua participação e deixo um espaço para suas considerações finais. Eu só quero agradecer, Fabiano, o espaço, quero agradecer a oportunidade. Sou de Santos, né? Parte da infância em Cubatão, mas nascido em Santos e fico muito feliz de poder, nesse estágio da minha carreira, né, 40 anos aí já na jornada produtiva, produzindo há 40 anos os mais diversos segmentos, né, COSIPA, Campi de Cubatão, universidades, passei por quase todas as universidades da região e nesse estágio da minha vida poder ainda estar contribuindo com Santos e região. Isso é um privilégio, é um presente e vou me desdobrar para conseguir fazer a melhor entrega. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. O Acesse na TV fica por aqui e até a próxima.